Nós estamos lendo no Reavivados por Sua Palavra, o livro de Salmos. É muito interessante que você tenha aí com você a sua Bíblia, ok? Para você acompanhar conosco a leitura. Por falar em Bíblia e leitura e Reavivados, eu quero convidar você para você seguir a gente no Twitter, através do endereço PR Evandro Fávero, ou no Facebook, PR Evandro Fávero também. Ali a gente coloca um texto, uma impressão do capítulo do dia. Todos os dias uma mensagenzinha, tá bom? Para promover a Bíblia Sagrada. Faça isso também, hashtag RPSP. O capítulo de hoje, ou o salmo de hoje, é o Salmo 131. Ele é um salmo curto, um salmo que tem apenas 3 versículos, mas ele é um salmo bastante profundo. Ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, ele é profundo porque ele começa falando de um problema do ser humano. Talvez o pior de todos os pecados, chamado de orgulho. Ele é talvez o pior porque ninguém pode ver. É algo que está dentro do nosso coração. A Bíblia de Andrews diz o seguinte, que o orgulho vem de uma comparação invejosa com outros. Ela também destaca em seu comentário que quando valorizamos demais a nós mesmos e desvalorizamos as pessoas, as outras pessoas, nós temos orgulho. Os resultados serão arrogância e ostentação. E aí ela conclui o pensamento dizendo: a mensagem bíblica condena firmemente o orgulho de várias formas. Então, no início do salmo, o salmista diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não é altivo o meu olhar. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus assim: Senhor, eu procuro não ser uma pessoa orgulhosa. Atende a minha prece. A Bíblia condena fortemente o orgulho. Por exemplo, eu tenho aqui alguns versos. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18, diz o seguinte. Você pode acompanhar aí na sua casa, lendo a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim, está bem aqui. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder, o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Então não pense que você sabe fazer as coisas, que é por tua força, por teu conhecimento, por tua sabedoria que as coisas acontecem. É Deus quem nos dá sabedoria, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos mantém. Então, louve o seu nome, confie nele e entregue sua vida ao Senhor Jesus. Outro versículo que eu gostaria de ler para você, que fala sobre essa problemática do orgulho, está em Isaías capítulo 2, versículo 17. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 2, versículo 17. Isaías fica um pouquinho para frente do livro de Salmos. Você já vai encontrar o profeta Isaías. No capítulo 2, ele diz o seguinte no verso 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez, ou seja, seu orgulho, será humilhado ou humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então aqui ela combate duramente o orgulho, dizendo que o Senhor será exaltado. Eu anotei outros textos aqui. Por exemplo, esse eu não vou ler todo, mas lá em Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15, menciona nesse texto aqui que a razão da queda de Lúcifer no céu foi orgulho. Ele queria subir mais alto do que os céus, queria ser maior do que o Deus Altíssimo. O orgulho derrubou Lúcifer e pode derrubar muitas pessoas ainda hoje. Um outro texto que eu quero mencionar para você, que ainda fala deste assunto, que é mencionado no Salmo 131, está em
Oséias, no capítulo 13, o verso 6. Vamos ler juntos Oséias, capítulo 13 e o versículo 6. Ele está dentro, lá logo no finalzinho do Antigo Testamento, nós temos o que é chamado de os profetas menores. Menores não em importância, mas menores porque são pequenos livros da Bíblia, em conteúdo, em quantidade de conteúdo. E aqui no capítulo 13, nós lemos o seguinte, no verso 6. A Bíblia diz, ó, quando tinham pasto, eles se fartaram. O verso continua dizendo, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, e por isso esqueceram de mim. É Deus falando aqui, ó. Quando tinham pasto, eles se fartaram, tinham tudo e tal. Aí se orgulharam e se esqueceram de Deus. Não é interessante? Essa é a atitude humana. Quando temos coisas, nos esquecemos de Deus. Quando tudo está bem, parece que Deus não tem importância. É por isso que o salmista escolheu começar o salmo dizendo para Deus, ou falando para Deus, Senhor, eu venho a Ti de uma atitude humilde para conversar contigo. Sabe por quê? Porque o salmista frisa aqui que para Deus, as grandes pessoas são as que são pequenas, as humildes. Olha para João Batista. Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os profetas. E qual foi a atitude de João Batista? João Batista disse o seguinte, quando os seus seguidores começaram a sair e seguir a Jesus e abandoná-lo e seguir a Jesus, ele reconheceu, importa que ele cresça e que eu diminua. Uma atitude humilde. Humilde. O próprio Jesus foi humilde a assumir a forma humana e vir a esta terra, e viver nesta terra, e morrer numa cruz por amor de mim, por amor a você, por amor de todos nós. Ele humilhou-se. Ele assumiu uma atitude humilde. E ele ajudou os humildes. Então, o salmista continua dizendo, no versículo 2, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Ou seja, o que ele está falando aqui é da importância de descansar em Deus. Assim como uma criança, um bebezinho, se descansa nos braços do pai e da mãe, nós temos que aprender a descansar nos braços de Deus também. Me encanta ver um bebê. Eu tenho 3 meninas. Tive essa experiência por 3 vezes. Um bebê descansa em nossos braços. Ele confia plenamente. Poderia soltá-lo, eu poderia fazer qualquer coisa com ele, mas ele está totalmente dependente do pai ou da mãe. Nós precisamos depender mais de Deus. Como uma criança depende dos seus pais, como um bebezinho, como ele coloca aqui, depende da sua mãe. Nós precisamos aprender a depender. O problema é que a gente vai a Deus, a gente ora, a gente fala dos nossos problemas para Deus, e entrega os nossos problemas, até chega a entregar os problemas para Deus, mas depois levanta-se da oração, muitos levantam-se da oração e pegam os problemas de volta. Entregaram para Deus e pegam de volta. Não confiam que Deus irá ajudá-lo, que Deus pode solucionar os seus problemas. Por isso a gente precisa aprender mais a confiar. Ter um coração humilde e confiar em Deus. E ele então diz o seguinte, a terceira característica importante para o servo do Senhor, no verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor. Desde agora, mas não só agora, para sempre. Espera. Então, atitude humilde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele fala de confiança, confiar em Deus. E em terceiro lugar, esperar em Deus, sabendo que a hora dele é a melhor. O tempo de Deus é o melhor. Muito bem, eu quero então agora fazer contigo um pequeno resumo do capítulo, baseado na apostila Primeiro Deus. Antes, porém, do resumo, eu quero ler para você o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, na página 49. Não é o Atos dos Apóstolos da Bíblia, é um livro chamado Atos dos Apóstolos que foi escrito por Ellen White. Há uma frase muito impactante ali na página 49, que diz assim, Deus pode atuar
poderosamente quando os homens se entregam ao controle do seu espírito. Amém? Então Deus pode atuar na nossa vida. Não tenha medo. Confia nele. Vamos fechar os nossos olhos? Bondoso Deus, eu quero orar nesse momento, colocando nas tuas mãos a minha vida e de todos que oram comigo agora. Nós queremos ter um coração humilde. Nós queremos aprender a confiar. E nós queremos aprender a esperar no Senhor. Ajuda-nos a ter esta experiência, Pai, pois nós oramos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.